Olá, eu sou o professor Wesley Gold da Universidade Federal do ABC e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Aplicação de Elementos Finitos para Engenharia. Na verdade, o objetivo do vídeo é apresentar a aplicação de elementos finitos para análise de problemas de transferência de calor, né, ou problemas de análise térmica. A gente, na verdade, apresenta a aplicação do MEF para análise desse tipo de problema porque praticamente o curso inteiro a gente só passa a aplicação estrutural e, como prometido durante a apresentação do curso, seria interessante que vocês conseguissem enxergar também a aplicação de elementos finitos para resolver qualquer outro problema que seja governado por um sistema de equação diferencial que representa um problema de valor de contorno, no caso aqui o problema de transferência de calor, tá? Um problema de análise térmica. Basicamente, esses problemas de análise térmica eles podem ser arranjados em dois grandes grupos: os problemas estacionários ou o problema de difusão de calor ou transiente. No caso do problema estacionário, o objetivo aqui desse problema é descrever num dado instante a distribuição de temperatura num sólido cuja superfície do contorno divide em parte onde a temperatura T é prescrita ou no parte do contorno é prescrito o fluxo de calor. Eu ressalto aqui que esses problemas aqui de transferência de calor, eles têm uma certa analogia com os problemas da mecânica de sólidos, os problemas mecânicos estruturais, né? Lá no problema mecânico estrutural a gente teve a variável primária, que era deslocamento, e as variáveis secundárias, tensão e deformação. Aqui a gente também vai ter a variável primária e a variável secundária. A variável primária, por exemplo, aqui definida como a temperatura. Então, similarmente ao que foi desenvolvido lá no MEF para problemas mecânicos estruturais, a gente vai aproximar o campo de deslocamento lá. Então, aqui a gente vai aproximar, na verdade, a temperatura. Como é que a gente consegue, na verdade, entender esse tipo aqui de problema estacionário, né? Aqui, na verdade, a gente tem uma representação desse tipo de problema. A gente tem uma seção transversal de um tubo submetido a temperaturas diferentes interno e externamente, e nesse tubo existem outros furos onde a gente passa um dado líquido com o objetivo de refrigeração, por exemplo. Então, aqui a intenção é, na verdade, determinar a variação de temperatura ao longo da parede do tubo num dado instante de tempo, ou seja, essas variáveis não vão variar com o tempo. E aqui, na verdade, a gente destaca esse elemento do tubo pela condição de simetria do problema, e aqui a gente caracteriza fluxo prescrito, no caso aqui nulo, e aqui com valor prescrito diferente de zero, por conta da refrigeração, e as temperaturas aqui prescritas. Algo que se assemelha a deslocamento e força prescrita no contorno quando do problema estrutural, Aqui a gente só destaca, vamos dizer assim, elementos da modelagem desse problema, porque, diferentemente do problema estrutural, onde a gente partiu da forma integral enfraquecida por meio do princípio dos trabalhos virtuais, aqui a gente vai mostrar aquela lógica do início do curso, onde a gente, na verdade, descreve o modelo do problema, define a forma forte, e a partir da forma forte a gente, por meio de resíduos ponderados, a gente também estabelece a forma integral enfraquecida do problema. Então, as variáveis aqui definidas, temperatura, fluxo de calor, que se relaciona, por exemplo, com a perda ou ganho de calor no contorno do corpo, de uma porção do sólido por unidade de tempo. E no caso aqui ele também faz a observação da situação quando da prescrição nula desse fluxo. Tem-se também aqui nesse problema a constante física de interesse, a condutividade térmica, casinho, com essa unidade aqui. Por
questões de hipótese que são aplicadas para, na verdade, definição da forma forte desse problema, que a gente vai considerar também o meio isótropo. O outro tipo de problema é o problema de difusão de calor, o problema transiente, cujo objetivo desse problema é, na verdade, descrever a variação de temperatura no tempo. Um caso típico desse tipo de problema é um sólido aquecido, né, apresentando uma temperatura uniforme colocada no meio ambiente em outra temperatura, que ao longo do tempo a temperatura ela vai se modificando, e o que na verdade se quer é descrever essa variação, né, dentro de um certo intervalo de tempo. Igualmente ao problema de transferência igualmente ao problema mecânico estrutural, nesse problema aqui a gente vai definir as grandezas. Então a gente tem como grandeza primária a temperatura, na verdade, que é equivalente ao deslocamento no problema mecânico estrutural, e o fluxo de calor, tá? Que a nossa variável secundária é equivalente, na verdade, vamos dizer assim, às tensões. As tensões lá do problema mecânico estrutural. Quais são as restrições que a gente vai, na verdade, definir aqui no problema em questão? São consistência, lei de Fourier e balanço de energia. Igualmente lá as restrições do problema mecânico estrutural, né, que era compatibilidade, lei constitutiva e equilíbrio. Mais ou menos essa lógica aí, de similaridade dos problemas. Então, na verdade, a gente deu dois problemas. O que a gente vai fazer é um equacionamento em forma forte por meio dessas restrições envolvendo essas duas variáveis, a variável primária e a secundária, e a partir de um certo ponto a gente, né, na verdade, aponta para simulação, né, via MEF de um dos dois problemas, que no caso vai ser o problema estacionário, mas por enquanto não tem, né, diferenciação nenhuma, né? A lei de consistência, ela me representa aqui, ela é representada por essa equação, né, onde o que me define, na verdade, o gradiente de temperatura, né, apontando para uma direção de crescimento, né, de temperatura, né, aponta numa direção, né, de temperatura menor para uma maior, e por conta da existência desse gradiente de temperatura aparece um fluxo de calor, né, caracterizado aqui, definido pela lei de Fourier, tá, que se assemelha a algo, né, à lei constitutiva, tá. Aqui a gente está definindo também um viés bidimensional para o problema, tá. Então a gente está definindo esse vetor com duas componentes, né, do fluxo, uma na direção x e outra na direção y, dada a partir dessa constante, né, multiplicado pela variação da temperatura em x e em y, por conta justamente desse gradiente de temperatura que aparece esse fluxo de calor que aponta no sentido na mesma direção e sentido contrário do vetor gradiente, tá? Então, né, o fluxo ele vai, né, de uma região de maior temperatura, né, para uma região de menor temperatura, da maior para menor. Ok, aqui a gente tem uma outra situação particular que é algo similar às forças de contorno prescritas, né? Que é algo lá no mecânico estrutural que a gente define como Cauchy, né? A relação de Cauchy, né? Que me relaciona as tensões internas com as forças externas prescritas, né? Por meio, né, dos cossenos diretores da normal associado ao ponto da superfície, tá? É algo, né, similar, né, a essa situação. Na verdade, a gente vai relacionar, né, o fluxo interno, algo interno, com o fluxo, né, prescrito no contorno do problema. A relação de equilíbrio por meio do balanço energético, onde a gente vai definir um volume elementar e definir todas essas quantidades, né? Essa questão do equilíbrio, né, energético, né? No volume elementar,
para um dado instante de tempo, o balanço, né, da quantidade de energia que passa por condução, porque na verdade aqui a gente vai fazer a modelagem do problema de transferência de calor por condução, né? A energia interna é igual à quantidade de energia que se acumula ou se perde por aquecimento ou resfriamento do meio. Então, né, esse é o equilíbrio energético com essas grandezas aqui envolvidas. Desse volume elementar a gente consegue caracterizar, né, essa equação aqui, né, de balanço energético, que pode ser resumida, né, por essa apresentação, que no caso do regime estacionário não vai existir a variação de temperatura com o tempo e não há também produção interna de calor, tá? E a gente chega a essa apresentação aqui. Pela lei de Fourier, né, que relaciona o fluxo com a temperatura, a gente consegue escrever essa outra relação aqui para o regime estacionário. Então a gente tem, né, como, né, eu, né, comentei, tá? Se o regime é estacionário ainda, mas o que não é zero, a gente pode escrever, tá, o balanço energético com essa apresentação aqui, tá? Ou seja, o operador divergente associado ao vetor de fluxo igual ao Qzão. Essa é a forma forte do meu problema, tá? Mais a condição de contorno definido aqui. Ou seja, esse seria o problema de valor de contorno em questão. Aqui a gente passa na lógica de enfraquecer o problema para aplicar o MEF. Tá? Então, na verdade, a gente não enxerga a definição, ou seja, a gente não procura uma solução que atenda, né, a todo domínio. Na verdade, a gente vai querer, na verdade, definir um fluxo, né, aproximado que satisfaça no sentido de média, tá? Ponderada no sólido. Então a gente define uma função resíduo. Na verdade a gente está colocando aqui o fluxo, mas na verdade o fluxo por Fourier é função da temperatura, porque na verdade a variável temperatura que vai ser a variável aproximada do nosso problema. Por enquanto a gente está dando aqui, né, o Q mais o Q na verdade é o operador, né, o operador gradiente, né, é o operador na verdade gradiente, né, aplicado a minha variável escalar temperatura. Então segue aquela mesma lógica de definir a função resíduo, e a verdade a gente não quer zerar a função resíduo em todo domínio, em si no sentido de média ponderada. Então a ponderação aqui vai ser dada por essa função V, tá? Então a função de ponderação é a função V. Então a gente segue aquela mesma lógica, não é? Integra por partes a parcela, né, do lado esquerdo da igualdade, e com essa integração por partes a gente consegue passar 1 grau de diferenciabilidade da variável, né, Q para o operador, né, de ponderação. Mas veja que o Q é derivada, né, da temperatura. Tá? Por isso que a gente vai ter aqui a forma bilinear simétrica, né? A gente vai ter o mesmo grau de diferenciabilidade. Tá? Aqui está, na verdade, a condição de contorno embutida. A condição de contorno dita natural é similar, né, ao problema estrutural. Então, o que se faz é justamente pegar essa definição aqui, né, do fluxo em relação à temperatura, para colocar, na verdade, a variável primária, tá, aqui na forma integral enfraquecida, né, que vai, na verdade, aqui definir a minha forma bilinear. A gente só compacta a notação agora com o operador gradiente, tá? na variável de ponderação e na variável primária. E a gente segue a mesma lógica de elementos finitos. Nós vamos adotar para a variável de ponderação uma combinação linear, né, de parâmetros, né, da ponderação vezes funções de aproximação π qualquer, e a gente compacta aqui, na verdade, essa apresentação. Se é válido, né, o grade disso ele pode ser representado, né, pela aplicação do operador gradiente na ponderação, e aí a gente define a matriz B como a matriz que guarda os operadores diferenciais
né, da variável aqui de ponderação, igualmente ao que a gente fez no problema estrutural. E agora a gente escreve, tá, a forma integral em função, né, justamente dessa definição aqui. E a gente isola, na verdade, essas constantes B aqui, tá? Tudo bem? Passa tudo isso para o lado esquerdo, tá? Como a gente vai ter essa constante em todos as integrais, tá? A gente isola ela aqui e igualmente ao que a gente fez no início do curso, né? Como essas constantes elas são diferentes de zero, para a gente não ter, na verdade, a solução, né, trivial, esse termo aqui em colchete é que tem que ser zero. E aí passa-se a definição de aproximação da variável primária do problema por meio de elementos finitos, onde essa variável primária ela vai ser aproximada por uma combinação linear de alfa e φ. Na verdade, esses alfas i's aqui serão as temperaturas nodais, tá? Então, se isso aqui é válido, o grade disso vai ser dado por isso. Aqui, inicialmente, a gente está definindo funções diferentes, φ e π, φ para a variável primária, π para a variável secundária. E aí a gente tem um operador B e um operador B estrela. A gente vai ver que é galé, que tudo φ vai ser igual a π, consequentemente B igual a B estrela. Então é justamente isso que eu acabei de falar, né? Agora, com essa situação, a gente volta nessa expressão aqui em colchete, consegue definir essa expressão, que é a forma bilinear e a forma linear, com os parâmetros alfas aqui, que serão, por meio da definição das funções de elementos finitos, serão as temperaturas nodais, e utilizando o Galerch, né, π vai ser igual a φ, consequentemente também B será igual a B estrela, e a gente chega, na verdade, na mesma estrutura de sistema de equação linear, por meio da aplicação do MEF para resolver esse problema, né, de condição, de transferência de calor por condição, onde a gente define, né, a minha matriz, né, K do meu sistema, né, mais matriz de rigidez, aqui não tem definição mais de rigidez do problema, e o vetor aqui definido pela forma bilinear do problema de transferência de calor por condição, tá? Aqui a gente, mais uma vez, a gente faz analogia, não é, entre os dois problemas, estrutural e, na verdade, o problema de transferência de calor por condução, que no problema estrutural o campo de deslocamento é a variável primária e aqui a temperatura, né, elas são análogas, tá? E no caso o fluxo de calor tem similaridade, né, com o campo, né, das tensões. Espero que este vídeo ajude no entendimento da disciplina e dessa aplicação, né, de MEF para analisar problemas de transferência de calor. Tá? Até o próximo vídeo.